Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de dezembro de 2022 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Casa, estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser encontrados em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Nós estamos estudando conjuntamente, né? Não é uma aula, e sim um estudo em conjunto, onde todos têm aí a oportunidade de dar as suas opiniões e nós vamos debatendo junto o tema. Nós estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita e já estamos no estudo de número 73. Hoje nós iniciaremos um tema dos quais eu acho um dos mais interessantes, que são as conversas familiares de além-túmulo. E o tema é a educação de um espírito, ele é a continuação do tema do estudo anterior, que a gente não conseguiu terminar. Nós vamos dar continuidade a esse estudo, aí na questão de número 9. Então, Kardec pergunta para o espírito: mas o que me farás, então? Eu te faria 1000 coisas, mais desagradáveis, umas que outras. Eu te faria. Vejamos, pobre espírito, jamais tens um impulso generoso? Então, lembrando que esse aqui era aquele espírito que ele se comprazia em fazer o mal, né? Ele questionaram se ele não sentia nenhuma vontade de fazer o bem, e ele falou que não, ele gostava de fazer o mal e se sentia bem falando aquilo. Então, Kardec tenta agora, nesse diálogo, acessar, né, essa consciência do espírito, né, pois nós sabemos que Deus ele só criou as coisas positivas, e as coisas negativas são a ausência das coisas positivas. Então, Deus criou o bem. A ausência do bem é o mal. Então, Kardec tenta acessar essa consciência que todos nós temos, todos os espíritos têm, né, que nos impelem para a evolução, para o bem. Então, Kardec questiona, né? Vejamos, pobre espírito, jamais tem um impulso generoso? Nunca tens um só desejo de fazer algum bem, ainda que fosse um vago desejo? Sim, um desejo vago de fazer o mal. Não posso ter outro. É preciso que ores a Deus para que eu seja tocado, pois de outro modo, certamente continuarei mal. Então, veja que ele tem o espírito ali, ele já dá, né, uma abertura, né? Então, ele entende o que é Deus, né? Ele já consegue conceber essa questão de Deus, e ele diz, então, ore para Deus para que eu consiga, né, mudar, porque de outro modo eu não consigo, pelas próprias forças, né, o que o Espírito vem querendo dizer é que pelas próprias forças ele não consegue realizar essa mudança. E aí Kardec vem trazendo exatamente isso, né? Então, crês em Deus? É necessário que eu creia nele, pois ele me faz sofrer. Então, aí já vem aquela questão que nós sempre comentamos, né, nos estudos, das pessoas que acham que aquele sofrimento que ela passa, esse sofrimento vem pela vontade de Deus. Eu costumo sempre trazer aquela frase de Jesus Cristo, em seus evangelhos, que ele diz, né, que eu vim para que todos tenham vida e as tenham em abundância. Então, Jesus não veio, ele não disse, eu vim para que todos tenham vida e as tenham de forma sofrida, ou as tenham de forma precária, com racionamento das coisas, né? Não, ele disse que tenho a vida em abundância. Então, muitas dessas concepções que nós temos hoje, se nós passamos uma dificuldade no estudo, no trabalho, na vida familiar, no relacionamento, nós julgamos, Deus quis assim, Deus quer que eu passe por esse sofrimento, né? E esse entendimento, ele é mais grave quando ele parte de uma pessoa que tem esse conhecimento espírita. Pois nós sabemos que as consequências
dos nossos atos, eles vão retornar para a nossa vida, né? Seja nessa encarnação, seja reencarnação posterior. Mas nós sabemos que quem planta tem que colher, quem planta vento vai colher tempestade, né? Não tem como você colher laranja se você plantou maçãs. Então nós temos essa concepção de que aquilo que nós vivemos no hoje, ele é consequência de nossas atitudes de outras épocas e outras fases da nossa vida. Então ele é muito mais grave quando um espírita vem e afirma isso que o espírito afirmou, né? Que é necessário que eu crie nele, pois ele me faz sofrer. Então, essa concepção de que Deus nos faz sofrer é totalmente errônea, né? Se nós estamos nessa condição hoje, é porque, de alguma forma, alguma coisa nós fizemos, e essa passagem que nós estamos tendo hoje, ela é necessária para a nossa evolução. Nunca é por acaso, mas sempre sim necessária aí para a nossa evolução. E a Kardec continua questionando o espírito. Muito bem, já que crês em Deus, deves ter confiança em sua perfeição e em sua bondade. Deve compreender que ele não fez suas criaturas para voltá-las à infelicidade. Que se são felizes é por sua própria culpa, que são infelizes é por sua própria culpa, e não pela dele. Mas que elas sempre têm meios de melhorar e, consequentemente, de alcançar a felicidade. Que Deus não fez inteligentes as criaturas sem objetivo, e que esse objetivo é fazer que todas concorram para a harmonia universal. A caridade, o amor do próximo, que a criatura que se afasta de tal objetivo perturba a harmonia e ela própria é a primeira a sofrer os efeitos dessa perturbação. Olha em torno de ti e acima de ti. Não vê espíritos felizes? Não tens vontade de ser como eles, já que dizes sofrer? Deus não os criou mais perfeitos do que tu, como tu, talvez tenham sofrido, mas se arrependeram. E Deus lhes perdoou, podes, pois, fazer como ele. Então, veja que Kardec, nessa pergunta-afirmação, né, que ele faz uma pergunta-afirmação, ele traz exatamente aquilo que eu estava comentando, né? Deus jamais criaria, né, colocaria uma criação sua para sofrer. E é sempre legal fazer um paralelo aí, nós como seres humanos, quem tem filhos, né? Nós não conseguimos aceitar quando um filho nosso está sofrendo. Imagina como seria para Deus ver uma criatura sua sofrendo. E Kardec vem trazendo exatamente isso. Você, né, quando ele diz aqui, ó, que se são felizes é por sua própria culpa, por alguma coisa que tenha sido feita. E desde a questão do sofrimento, como a questão da doença, eu me lembro de uma palestra que eu participei uma vez, e o palestrante falou assim que as doenças, elas funcionam como um cinturão, né? Que se nós não a tivéssemos, ou nós não tivéssemos impulsionado a elas a existir em nosso corpo, porque a doença nada mais é do que o reflexo daquilo que o perispírito, né, que nosso espírito está passando, nós estaríamos numa situação totalmente pior. E eu não preciso curar a doença, mas eu preciso compreender o que aquela doença está impulsionando para a nossa melhoria. E a partir do momento que eu consigo corrigir aquele problema que estava, né, espiritualmente me incomodando, essa doença deixa de existir, porque o espírito ele começa a espelhar ali no corpo, né? Tá ali no corpo, primeiro no corpo sutil, aí depois no perispírito, daí no corpo físico, né? Uma forma diferente. E aí que vem a cura. Então, tudo está dentro de nós. O que nos incomoda é que, às vezes, nós não conseguimos assimilar isso, né? Voltar a fazer um reflexo de consciência e entender o que nós estamos passando e por que nós estamos passando. E aí o Espírito responde. Começo a ver e a compreender que Deus é justo. Eu ainda não tinha visto. És tu que me vens abrir os olhos. E esse é um dos pontos que eu mais sempre comento aqui no estudo, o quanto é necessário, né, os grupos mediúnicos.
porque às vezes vêm espíritos que eles não vão aceitar ali uma doutrinação, até nem gosto desse número, né, doutrinação, desse nome, doutrinação, mas às vezes não vão aceitar de uma única reunião ali, fazer toda a mudança. Mas aquela centelha que pode ser acendida na consciência daquele espírito, é uma palavra que você fala ali, como Kardec fez aquela afirmação, já, né, para o espírito que ele diz, que ele vem dizer, ó, és tu que me vens abrir os olhos. Então, foi a primeira vez que ele teve esse contato ali, né, com essa nova percepção de atitude, porque até então ele falou que ele se comprazia com o mal, mas agora ele já veio dizer, não, és tu que vem me abrir os olhos. Então, já sentes o desejo de melhorar? Ainda não. Ele continua naquilo, mas não é de tudo em vão, né? Ele já abriu os olhos. Então, agora ele já consegue, talvez, enxergar um novo caminho, ou ainda ele precise de outras e outras reuniões para que mais conversas. Vamos pegar o exemplo dos nossos filhos, né? Não é numa única conversa que a gente consegue, às vezes, conduzi-lo para o caminho correto. É conversa em cima de conversa, e insistência, como a gente diz no mundo terreno, de reciclagem, né? Aquilo que você ensinou, às vezes, uma vez, tem que voltar, ensinar novamente para que ele consiga internalizar isso. Então, Lelo, até queria comentar que, na verdade, a gente, esses nossos comportamentos se tornam um hábito, né? Então, para ele, era um hábito fazer o mal, né? É mais ou menos isso. Então, você até vê que está errado, mas você não consegue sair daquele ciclo vicioso, daquele hábito que você tem, né? Exatamente. E assim, eu também costumo pensar da seguinte forma: quando você não sabe que aquilo é uma coisa ruim, se alguém não vir te abrir o olho para aquilo, eu falo de você estar dentro de uma bolha, né? Você fica dentro de uma bolha às vezes, né? E lógico, aqui esse espírito ele era maldoso da forma má mesmo, de querer fazer o mal para os outros. Mas às vezes você faz o mal para você mesmo, e para as pessoas que estão à sua volta sem notar que você está fazendo mal. E você está dentro daquele teu mundo, que enquanto alguma pessoa não vem e tenta te abrir os olhos, como Kardec vem ali, a pessoa ela continua naquilo achando que está correto, né? Então, quando Kardec vem e abre os olhos, ele ainda diz, eu ainda não quero melhorar, mas agora você já me abriu os olhos, já vi que existe outra coisa, né? Kardec continua, então. Ele diz assim, espera que ele virá. Eu o espero, Kardec falando de Deus, né? Eu o espero. Dissestes à minha mulher que ela te torturava enquanto te invocava. Aqui não é Kardec, agora que eu lembrei. Ele era aquele casal, né? Aquele casal que a mulher ela estava sem conseguir receber as comunicações de seus familiares, né? Porque esse espírito vinha e ficava atrapalhando os pensamentos. Então, era aquela reunião daquele casal. Aí o marido era o dialogador e a esposa era a médium. Então, aqui o esposo vem conversando com a esposa ali que estava, né, recebendo o espírito. Espera que ele virá, porque eu o espero. Então, você dissestes à minha mulher que ela te torturava enquanto te invocava. Crês que procuremos torturar-te? Não. Bem, vejo que não. Mas não é menos verdade que sofro mais que nunca, e vós sois a causa disso. Né? Por quê? Porque se ele estava ali naquela questão do mal, e quando a esposa invocava ele ali e queria passar algumas instruções de coisas corretas para ele, aquilo era um martírio. Né? Mas já imaginou você, sei lá quantos anos desse espírito, nessa erraticidade que ele estava ali fazendo mal, de repente você vê que passou por tudo aquilo lá de forma errada e que o correto era outro, você começa, né, a consciência começa a te martirizar. E aí a observação. Interrogado sobre a causa de tal sofrimento, um espírito superior respondeu: vendo o combate a que ele se entrega, malgrado seu, sente algo que o arrasta para o caminho melhor, mas resiste. É essa luta que o faz sofrer. Então, era um desafio de consciência mesmo, né? Era um sofrimento de consciência que ele sentia ali que
poxa, quanto tempo nessa linhagem mal que eu tô, e agora eu sinto impelido até a mudar. Mas, poxa, tudo isso que eu fiz no mal. Então fica aquela batalha de consciência dele. Quem vencerá nele? O bem ou o mal? O marido pergunta para o espírito. E aí o espírito vai responder: o bem, mas a luta será longa e difícil. É preciso ter muita perseverança e dedicação. Que poderíamos fazer para que não sofras mais? É preciso que ores a Deus para que me... E aí ele para de falar, né? Ele risca as duas últimas palavras. Que tenha piedade de mim. Pois bem, ora conosco. Quer comentar, Sam? Só queria comentar que agora já, na pergunta anterior, o dialogador está conversando com o espírito superior ali, né? Uhum. Então, Foi uma intervenção duas automática do perguntas. espiritual. Isso mesmo, duas perguntas. Quem responde é o espírito superior. Daí agora, em seguida ali, volta de novo a conversar com o mesmo espírito. Isso, exatamente. Então, interessante, né, que aparentemente o que ele ia pedir aqui? Pediu para que Deus perdoasse ele, né? E aí ele para. E aí ele pede para que tenha piedade dele. Se for para a gente sentar aqui e tirar aí uma interpretação disso, que Deus só perdoa quando eu peço perdão, ou quando eu digo, olha, me arrependo do que eu fiz e quero mudar, né? Peço perdão a Deus. Dá a entender que ele não estava pedindo esse perdão ainda, né? Porque ele vai dizer assim, peço perdão, mas espera aí, eu não estou pedindo perdão. Eu quero que tenha piedade de mim, sinta compaixão da forma que eu sou. Pois bem, então ora conosco. Não posso. Disseste que precisas crer em Deus, pois ele te faz sofrer. Mas como sabes que é Deus quem te faz sofrer? Ele me faz sofrer porque sou mau. Se é verdade que julgas ser Deus, quem te faz sofrer deves conhecer o motivo, porquanto não podes imaginar que Deus seja injusto. Sim, eu creio na justiça de Deus. Dissestes que fomos nós que te abrimos os olhos. Verdade ou não, o certo é que não podes dissimular a verdade do que te dizemos. Ora, quer essas verdades te sejam conhecidas antes de nós, ou por nosso intermédio, o essencial é que as conheças. Hoje, o grande negócio para ti é tirar partido delas. Dize, pois, francamente, se a satisfação que experimentas em fazer o mal não te deixa nada a desejar. Desejo que meus sofrimentos acabem. Eis tudo, e eles jamais acabarão. Então, veja o interessante que nesse diálogo, ali o marido ali da médium, ele conversa com o espírito como se nós estivéssemos dialogando com uma pessoa ali, tentando convencer uma pessoa, né? E eu acho que deve ser feito dessa forma mesmo, não tem que ter fórmulas. Ah, eu tenho que falar isso, eu tenho que pedir a intervenção. Não, tem que falar como uma pessoa ali, porque ele é um espírito, só que não está mais reencarnado, né? Está só, né, no plano espiritual e tem que conversar como se fosse uma pessoa normal ali, tentando convencer essa pessoa. E a gente vê ali, eu até paro para pensar que ele não estava sendo talvez mal só por ocasião dele, mas até a Sônia possa comentar sobre isso, mas talvez exista alguma entidade superior que meio que impulsionava ele para o mal, porque nós sabemos que no plano espiritual ele tem também níveis ali de maldade que alguns maus conseguem ali pegar ali os seus comandados e impulsionar para que continue fazendo mal, né, Sônia? Seria não superior, digamos, né? Seria assim, intelectualmente mais poderoso, vamos dizer assim, né? Mas seria até mais uma maldade pior que a dele, você está tentando dizer, né? Isso. Mas eu penso que poderia, claro, poderia, né? Mas aqui, pelo menos, não se entra nesse detalhe, nem o espírito mais elevado que respondeu ali também não comentou nada sobre isso. Então,
fica só como uma hipótese, né? Mas o que eu entendo, assim, que vê que ele entende certas coisas, né? Porque quando é perguntado para ele ali, compreende que depende de ti que os sofrimentos acabem? Sim, compreendo. Mas ele acha que nunca vai acabar, porque, na verdade, ele mesmo percebe o quão difícil ele é para mudar isso. E é o que nós sentimos também, muitas vezes, né? Situações que a gente, pelo estudo, até percebe que depende de nós mudarmos, mas nós não nos sentimos capazes para isso, né? Achamos que nunca vamos conseguir mudar e que estamos sempre patinando naquele mesmo, e é por isso que eu chamo de um mau hábito, né? Porque você sabe que está errado, mas quando você vê, você cai na mesma armadilha, né? Por exemplo, coisas simples assim, vou dirigir e perco a paciência quando me fecho no trânsito, esse tipo de coisa, né? Então a pessoa diz, não, eu sei que é errado, eu tenho que manter a paciência, eu tenho que fazer oração, elevar meu pensamento, vigiar esse pensamento e tal. Mas entrou no carro, começa a dirigir, já entra naquele mau hábito de novo e alguém faz alguma coisa errada no trânsito, já a pessoa perde a paciência, né? E porque criou-se aquele condicionamento, né? E que é um mau hábito, e que a pessoa precisa fazer um esforço maior para poder sair disso, né? E sempre saber que a gente tem essa capacidade de sair, né? Deus não nos cria assim incapazes de superar as nossas imperfeições, né? De forma alguma. Então, racionalmente a gente compreende isso, só que a gente, na verdade, não está acostumado a fazer um esforço maior, né? A gente é comodista também. Então, acaba assim, estou acostumado a fazer assim, e você relaxa e não consegue sair desse círculo vicioso, né? Mas, então, mais ou menos a gente se vê nesse espírito em algumas situações, não é verdade? Porque você sabe que está errado, mas quando você vê, você está fazendo de novo o mesmo erro, né? Eu acho que é bom assim, porque tudo que a gente estuda, na verdade, serve para nós, né? Não é dizer, ele era um espírito inferior, mas nós também somos, né? Por isso que nós estamos encarnados nesse planeta aqui, né? Em algumas situações, não que a gente seja voltado ao mal, mas algumas situações nossas que nos prejudicam e que a gente acha que não consegue vencer, a gente tem que olhar para isso, né? Para esse tipo de diálogo. E ver que, na verdade, quando a gente olha no outro, fica mais fácil, né? Não, é só fazer um esforço que você consegue, né? Mas nós não fazemos isso em muitas situações da nossa própria vida, né? Não é mesmo? Perfeito. E a questão também é que a gente tem que sempre lembrar, interpretação da Bíblia lá, né? Quando eles falam que muito será, quem mais é dado, muito será cobrado também, né? E que nem o espírito aqui, ele aparentemente ele não tinha tido ainda nenhuma conversa com alguém que tivesse aberto os olhos dele. Então, nós também temos que pensar por isso. Ele era mal, mal, mal. Como que ele não podia não ter mudado? Então, ele nunca teve esse contato. Agora foi dado um lampejo nele. Só que a partir de agora também, se ele se continuar nesse mal, tendo todo esse ensinamento, cada vez mais ele vai se endividar, né? Porque uma coisa é você não ter o contato com aquilo, né? Não acreditar porque eu não soube, a ignorância, né? Que a gente chama de ignorância. Não, mas agora ele já é sabedor. Tá? Agora ele tem que tomar suas atitudes, porque você insistir no erro, você tendo consciência de que aquilo é um erro, isso te traz né, mais comprometimento ainda. E aí continua ali o diálogo. Compreendes que depende de ti que eles acabem? Compreendo. Em tua última existência corpórea, te entregaste sem reservas às más inclinações. Como parece que fazes agora? É, Então, esse é o ponto, né? Ele se entrega para as imperfeições e não luta contra elas, né? E aí carrega, né? Carrega todas essas inclinações materiais ali de enquanto reencarnado para o plano espiritual. Uma das coisas que o Pereira, né, que hoje não está aqui no estudo, que ele sempre diz, a evolução ela não dá saltos. Então não adianta eu dizer, poxa, aqui na vida terrena eu me drogava, eu era alcoólatra,
eu me prostituía, eu frequentava locais que não devia, eu não tinha amor, não tinha paciência e tal. Aí dizer, agora eu morri, vou para o plano espiritual, vou ser uma pessoa diferente. Não tem como, né? Porque aquelas inclinações que você tinha aqui para vencer, você não conseguiu vencer, você vai levar, né, essa herança também para o plano. Levar não, né? Voltar para o plano espiritual com essas más inclinações. Então, todas essas dificuldades que Deus nos dá, eu lembro sempre daquele pensamento que diz, né? Quando você pede paciência para Deus, ele te dá uma calma ou ele te dá situações de você ser paciente? Ele vai te dar situações de ser paciente. Então, ele não vai te deixar uma pessoa mais calma. Ele vai te dar situações que você vai ter que exercitar a paciência. Então, ele não vai te dar de mão beijada, né, aquilo, ele vai te dar as condições. E para o Espírito, ele está dando essa condição agora. Como nós sabemos que todas as comunicações, elas são sempre amparadas por uma equipe espiritual, principalmente na condição desse casal, que era um casal espírita, né, que estava fazendo esses trabalhos aí, sempre pedindo ajuda aí dos mentores e tal, ele, com certeza, esse espírito foi trazido ali dando essa oportunidade para o espiritual. Então, você quer melhorar, se lá no fundo da consciência você quer melhorar, então vou te dar uma condiçãozinha de você melhorar, que vai ser o quê? Vai ser esse diálogo com esse dialogador, por intermédio dessa médium, para que eles tentem te abrir os olhos. Então, estou te dando as condições. Agora, se você vai pegar as condições e vai fazer valer a pena, aí vai depender aí do teu livre-arbítrio. E continua. Eu e minha mulher te fizemos algum mal? Tivestes de te queixar de nós numa outra existência? Interessante, né? O dialogador vem pensando, ele, poxa, se você está já interferindo nas comunicações aqui familiares que a minha esposa tinha, e você está vindo aqui mais frequentemente, será que isso aqui já não é de um ciclo de outras reencarnações? E o Espírito vem dizer que não. Então dize por que encontras mais prazer em destilares o teu ódio contra pessoas inofensivas, como nós, que te queremos bem, e não contra gente má, que talvez seja ou tenha sido tua inimiga. Eles não me causam inveja. Isso é muito importante, né? Porque, com certeza, ele teve inimigos, né? Durante a vida no corpo físico, né? Mas estão numa situação igual ou pior que ele, né? Então, ele nem se incomoda com aqueles lá, né? E ele sente inveja das pessoas que se esforçam para se melhorarem, né? E é isso que muitas pessoas, às vezes, se afastam até do espiritismo, porque quando começam, assim, a estudar, a se melhorar, fazer o esforço, né, para se melhorar, começa a acontecer uma porção de coisas, porque aí são justamente aqueles antigos companheiros nossos, né, que eram como nós, né, e que estavam juntos, e percebe que a gente está fazendo esforço para se melhorar, e aí a inveja faz com que eles venham assediar, fazer de tudo para que você não evolua, né? Isso é bem importante. Então, é aí que você tem que persistir, né? Persistir para melhorar, lógico, né? Que chega a ser notório, né, para os espíritos que estão em volta que você está melhorando, né? E a questão também desse diálogo, né, desse marido ali, a amabilidade que ele tratou o espírito, né? Você chega, eu costumo dizer isso, né? Poxa, eu trato com o cliente diariamente. Às vezes o cliente vem assim com as 10 pedras na mão, e às vezes a gente volta com mais 5 também contra ele, porque às vezes ele não consegue, não tem aquela calmaria, né, aquela paciência de Jó, como diz, mas na maioria das vezes, se algum cliente vem, né, com 10 pedras na mão, e você volta com uma palavra amável, de compreensão e tal, você desarma totalmente a pessoa, porque o que ela vem? Ela vem querendo brigar e ela espera querer brigar, né? Aí, se você volta não querendo brigar, a pessoa não estava preparada para aquele retorno, né? Ela queria que você também discutisse com ela. E aí, o espírito, né? Então, ele diz, poxa, mas se nós somos pessoas de bem, somos pessoas inofensivas, queremos o teu bem, por que você faz isso com a gente? Poxa, desarmou totalmente o espírito, ele teve que ser sincero, né? Ele dizia, porra, tenho inveja, poxa, eu tenho inveja, né, de vocês, né? De vocês estar galgando uma evolução e eu estar aqui estagnado.
E as outras pessoas, como diz a Sônia, os que eram meus inimigos estão aqui na lama igual eu. Então, por que eu vou ter inveja de quem está igual a mim? E aí vem uma observação. Esta resposta é característica. Pinta o ódio do mal contra os homens que sabem serem melhores que ele. É a inveja que cega. Muitas vezes impele a atos mais contrários aos seus interesses. O mesmo ocorre aqui na Terra, onde muitas vezes os maiores erros de um homem, aos olhos de certas pessoas, têm o seu mérito. Aristides é um exemplo. Tem que pesquisar aí sobre o que é esse Aristides, né? Que o dialogador deu como exemplo. Eras mais feliz na terra do que agora? Oh, sim, era rico e de nada me privava. Cometi baixezas de toda sorte e fiz todo o mal que se pode fazer quando se tem dinheiro e miseráveis à disposição. Então, ele já tinha, né, a noção, né, que era devido à riqueza, e aí nós insistimos nesse ponto, que as maiores provas que se passa, né, rumo à evolução, uma delas é a riqueza, né, a fama, a beleza, e a riqueza são uma das maiores provas. Por quê? Porque quando você é rico, muitas das mazelas que você deveria passar, você consegue comprar para não passar, né? Poxa, deveria cuidar dos meus pais para exercitar compaixão e tal, porque eles estão na velhice. Eu vou lá e coloco numa casa lar, né? Deveria educar esse espírito que reencarnou, né? Um filho que reencarnou no nosso seio aqui para dar educação. Vou lá e contrato o babá, né? Vou lá e coloco na escolinha. E aí eu vou terceirizando, né? Pelo dinheiro que eu tenho, terceirizando todas essas condições e, obviamente, essas experiências que eu deveria passar, eu não passei. Eu até me lembro que na época da pandemia agora que teve, né? Ainda estamos, né? Mas graças a Deus é mais controlado. Mas logo no começo teve uma socialite, né? Como o pessoal chama, aí, muito rica. E ela tinha os filhos lá, mas praticamente não era ela que cuidava, né? Tinha ali as babás, as empregadas em casa e tudo mais. E pelo fato da pandemia ali, teve que ficar muitas pessoas reclusas, ela ficou sem a babá. E aí ela falou, durante uma entrevista dela, que estava muito, muito cansada, porque é incrível o quanto que uma criança dá trabalho e tal. Poxa, mas então você não estava sendo mãe em nenhum momento da sua vida, quem estava criando a criança era a babá. E agora que você conseguiu ali chegar e passar realmente ali pela experiência de ser mãe, que a gente sabe que não é fácil. Então, que bom ali que o espírito ele teve essa noção, né? Ele já está tendo essa noção de que era a riqueza que atrapalhou ele, e que também ele sabia que aquelas pessoas, os miseráveis que ele citou, ali estavam à sua disposição. Então, ele começa a ter já uma consciência de que aquela reencarnação que ele teve foi praticamente uma reencarnação jogada fora. Continua. Por que me pedias outro dia que te deixasse em paz? Porque não queria responder as perguntas que me fazias, mas estou muito à vontade por me evocares e queria sempre escrever, porque o tédio me mata. Não sabes o que é estar continuamente em presença das faltas e dos crimes como estou. Então, veja que se a gente pegar lá as primeiras respostas do espírito lá do estudo passado e vir confrontando com a de agora, ele já baixou a guarda, né? Ele já deu uma baixada na guarda. E uma das coisas que diz na literatura espírita também, que muitas vezes esses espíritos procuram fazer o mal mesmo, seja lá no plano espiritual ou aqui para os encarnados, para eles se distraírem, digamos assim, né? Mudarem o foco, porque senão, se eles ficam sem fazer nada, eles ficam continuamente só pensando naquilo, nas faltas e nos crimes que cometeram, né? E aí eles não suportam isso, então eles buscam uma ação e eles só sabem agir no mal, né? Então aí eles se tornam obsessores e tal, né? Seja de encarnados ou desencarnados, e até esses que são chefes de
organizações no plano espiritual, né, organizações do mal, são os que mais fazem isso, né? Então, eles pegam espíritos, principalmente que recém desencarnaram e tal, para tomar para sua organização, para escravizar eles, né? Porque aí, fazendo todo esse trabalho, eles vão se distraindo, né? Focando no outro, né? Se tornam até, se dizem justiceiros, você cometeu erros, então eu vou punir você e tal, porque aí eles estão ocupando tempo, né? E como eles só sabem fazer o mal, então cada vez vão fazendo mais mal, ainda mais mal, né? Até que chega um ponto que fica insuportável para eles mesmos, né? E acaba que eles são encaminhados mesmo como esse, né? Para algum local para se comunicar, né? Para começar a reverter esse processo, né? E essa é uma das grandes realizações, não vamos trazer como uma realização material, mas como uma realização de um servo aí que está sendo utilizado, né, para a evolução, todos os espíritos do orbe, do plano espiritual, quando você consegue atingir esses redutos e consegue se encontrar esse chefe, né, daquele clã, daquele grupo que estava impelindo as pessoas para o bem, porque né, quem já participou de mesa mediúnica, a gente vê muitas vezes que a gente trata um espírito, por exemplo, esse espírito dessa comunicação, e às vezes ele diz, não, mas tudo bem, você está aqui querendo me conduzir, está me limitando a fazer isso, mas tem milhares de outros, e não sei das, né, ele começa a dizer exatamente isso, né, porque o chefe, não sei das quantas, nunca consegue chegar, e às vezes, né, depois de algumas reuniões, você consegue chegar naquele mausoléu onde está aquele chefe, você consegue, aquela pessoa que mandava em todos eles ali, consegue ou convencer ela, ou pelo menos afastar ela dessa autoridade que ela tinha para que os outros espíritos saiam daquela influência, né, daquela pessoa ali que estava impelindo ao mal. Então, é muito uma realização muito grande, assim, quando a gente consegue, né, chegar naquele local e, e não só, às vezes, afastar a pessoa, mas fazer ela acreditar que ela tem salvação. Porque nós sabemos, né, que todo mundo é impelido ao bem, mas às vezes a pessoa está tão naquele grupo, naquela bolha de mal, que ela não consegue sair daquilo. E já imaginou agora uma pessoa, né, um chefe mal, assim, que está no plano espiritual, né, se para esse espírito, que aparentemente ele era ali o final da cadeia, né, ele já é difícil ser mal, agora imagine para um chefe desses aí, que já tem vários comandados, né, várias pessoas fazendo para ele o que ele quer, para ele é muito mais difícil de sair daquele mal. E aí vem aquela pergunta, né, eu sempre brinco assim com o pessoal, poxa, é mais fácil você tratar lá no plano espiritual uma pessoa dessa, para que ela mude, para que quando ela reencarnar aqui no nosso meio, ela venha pelo menos com umas tendências melhores de se tornar uma pessoa boa, do que a gente abandonar essa pessoa lá no plano espiritual e aí ela ser reencarnada compulsoriamente, né, aqui no nosso orbe terreno e vir com todas aquelas inclinações malignas que ela vem, né? Porque enquanto está lá no plano espiritual, nós temos mais poderes às vezes, porque temos a equipe espiritual que nos ajuda, nossos mentores e tudo mais, para controlar aquela pessoa. Mas aí vem uma pessoa que, esse plano espiritual, vamos pegar aí a nossa realidade hoje, que não importa o que nós façamos, das formas como nós nos manifestamos, que não consegue mudar a pessoa, né? Ela tem tanto poder que ela não consegue ser mudada. Então, todas as oportunidades que nós temos, seja aqui, enquanto uma pessoa reencarnada, de impelir ela para o bem, ou nos grupos mediúnicos, de pegar um espírito que está no caminho errado e impulsionar ele para o bem, é sempre muito importante, porque nós estamos evitando consequências piores que há por vir, né, daquele espírito. Então, Daí a gente vê a dificuldade, né, que como vai demorar ainda, né, esse processo, né, de, de fazer com que todos esses espíritos voltados ao mal compreendam, se arrependam e venham já com essa disposição de arrependimento aqui para reencarnar, né, porque, como você disse, quando é compulsório, ele nem se arrependeu ainda, né, então ele vai chegar aqui, ele vai continuar na mesma intenção de fazer o mal aqui, né, como ele tinha lá, né?
vai ter dinheiro, porque ele até às vezes tem uma parte intelectual bem desenvolvida, então ele vai conseguir rapidamente achar um jeito, né? Muitas vezes um jeito não positivo, digamos assim, né? De passar a perna nos outros e tal, e conseguindo dinheiro, né? Se tornar poderoso aqui para usar os outros, como ele diz ali, miseráveis à disposição para ele utilizar e continuar fazendo mal, né? E ao passo que, se lá no plano espiritual ele já conseguir se arrepender, ele vem já com mais disposição, né, de compreender isso, de perceber, a consciência dele já está falando mais alto, né, e vai impedir que ele fique tanto nesse caminho, né, de, de fazer o mal aqui depois de reencarnado. Exatamente, porque nós sabemos que às vezes nos é dado a oportunidade ali de, inclusive, escolher nossas provas terrenas, né? E sabemos que muitos espíritos falham nessa escolha de prova, ali, dizer, não, quero isso. Mas talvez você não esteja preparado. Mas, com certeza, quando não é uma reencarnação compulsória, você é informado daquilo que você vai passar ali na sua reencarnação. Então, você vem com aquela, né, na tua consciência, aquelas coisas que você vai passar. Então, se apresenta à sua frente alguma questão, né, que você sabe que é errado fazer, tua consciência vai dar aquela pincelada. Agora, quando você vem para uma reencarnação compulsória, você não passou nem por esse preparo, né? Você vem com todas aquelas tuas inclinações para o mal. E aí a probabilidade de você não ter consciência nenhuma de que aquilo ali é errado fazer é muito grande. E aí a pessoa vai continuar insistindo no erro. E aí que cabe a nós, né, a nossa insistência ali em identificá-lo. E é isso que é o interessante, né? Porque o adulto de hoje, com todas essas inclinações, ele não surgiu do nada, né? Ele veio desde lá de quando era criança e tal, e é importante a gente tentar identificar isso nas crianças, suas inclinações. Poxa, é uma criança violenta, é uma criança egoísta, é uma criança né, manipuladoras. Nós vemos, às vezes, alguns videozinhos, né, na internet, né, por exemplo, no Instagram, lá, aqueles videozinhos curtos, né, a criança assim, fingindo que está chorando e tal, só para ganhar tal coisa, né, aí consegue aquele negócio, olha assim, dá aquela risada até maléfica, assim, que você vê, poxa, olha o espírito que está reencarnado ali, né, já mostrando o para que veio a sua realidade. Mas nós achamos bonitinho e deixamos, né? Aí vai deixando, aí vira um adolescente daquele jeito, vira um adulto daquele jeito e vira uma pessoa, às vezes, com poderes, que vai usar daquela mesma artimanha, né? Daquela mesmo modelo que ela usava quando era criança, de manipulação para conseguir as coisas, vai também fazer enquanto adulto. Aí a gente compreende também a questão dos sociopatas, né? Que são pessoas que não se arrependem do que fazem, né? Porque provavelmente estão nessa categoria, né? De espíritos que vieram reencarnar sem o mínimo de arrependimento, né? Então, tudo é a oportunidade delas fazerem o mal, passarem por cima das pessoas, pisar nos outros, usar os outros, né? Para os seus caprichos, né? E é engraçado, né? Essa palavra que eles criaram, né? Pro sociopata, porque quando a gente fala psicopata, fica muito prática da gente entender. Qualquer um entende, o cara é psicopata. O que é o psicopata? Aquele que mata as pessoas e não sente remorso nenhum. E o que é o sociopata? Aquele que também mata as pessoas sem remorso nenhum, só que sem matar ali com uma faca, com um revólver, com nada, mas com suas decisões, às vezes, que ele tem o poder de decidir e mudar todo um caminho, né, de outras pessoas que são influenciadas por essa decisão, sabendo que aquilo vai afetar as pessoas, mas também sem nenhum remorso, né? Vamos pegar, por exemplo, ali essa questão da pandemia, né? Quantas coisas nós vimos, né, de pessoas não comprando os respiradores que eram necessários, né, desviando dinheiro, ou superfaturando, né, um respirador que custava 500, 600 reais, pagando 5 mil, né? Por quê? Porque todo o restante era desviado para as contas bancárias de quem era favorecido.
né? E quantas pessoas não morreram por essa decisão? E isso é um sociopata, né? Isso é uma pessoa que está tomando decisões, estão morrendo pessoas por causa das suas decisões, mas eles não sentem remorso nenhum sobre isso. Vamos continuar aqui mais um pedacinho. Que impressão experimentas à vista de uma ação generosa? Experimento despeito. Gostaria de aniquilá-la. Você vê como pode, né? Não, tudo bem, eu gosto de fazer o bem e não vou fazer. Mas e aí, quando você vê uma pessoa fazendo o bem, o que você sente? Nossa, eu sinto desprezo, ui, que vontade de chegar lá e chutar tudo aquilo lá. Olha né, a condição que estava esse espírito. Durante tua última existência corpórea, jamais fizeste uma boa ação? Qual fosse o móvel? Fiz por ambição e por orgulho, jamais por bondade. É por isso que não me foi levado em conta. Aí uma observação. Essas conversas se prolongaram durante grande número de sessões. E ainda nesse momento, né, que aquele correspondente de Kardec está escrevendo para ele, e ainda nesse momento, infelizmente, sem resultado muito sensível. O mal domina sempre nesse espírito, que só em raros intervalos demonstra alguns clarões de bons sentimentos. Assim, é uma tarefa penosa para os seus instrutores. Contudo, esperamos que com perseverança consigam domar essa natureza rebelde, ou ao menos que Deus leve em conta os seus esforços. Olha que interessante, né? Aí eu me lembro sempre daquele livro lá acho que é Dialogando com as Sombras, que eles ficaram durante 2 anos, né, trabalhando com o espírito, até que ele se convenceu, e aí o espírito começou a ajudar também nas reuniões mediúnicas e teve a oportunidade de reencarnar já totalmente mudado. Então, não é, né, de uma hora para outra que você consegue, né, mudar uma pessoa, assim como não é de uma hora para outra que você, um reencarnado aqui, você em conversas, você consegue mudar, é sempre à custa de muita luta, de muita tentativa. E aqui eu não sei que a Sônia até pode comentar, mas eu discordo aqui num ponto, Sônia, que ele diz o seguinte, né? Ele pergunta se ele fez, né? Alguma vez ele fez uma boa ação, e ele diz que fez, né? Mas fez por ambição e por orgulho, jamais por bondade. E por isso que não me foi levado em conta. Sim, porque imagine, ele tinha muito dinheiro, né? Aí ele queria se mostrar perante a sociedade dele como uma pessoa generosa. E aí ele, por exemplo, doava coisas e tal, né? Mas a intenção dele não era fazer o bem. A intenção dele era se mostrar para os outros. Veja como eu sou superior. E aí não é levado em conta para a consciência dele, não, porque perto do mal que ele fazia, o que era isso? Nada, né? Uhum. Se ele fosse neutro, né, digamos, e de vez em quando fizesse isso, ainda seria um primeiro passo, né? Mas no caso, não, a intenção dele era única e exclusivamente para se ainda receber vantagens, né? Por exemplo, dos outros virem bajular ele, elogiar ele e tal, né? Isso a gente percebe, né? Por exemplo, vamos supor, no nosso dia a dia, assim, né? Pessoas são políticas e lidam com muito dinheiro, por exemplo, né? Às vezes não é nem o próprio dinheiro, mas é o dinheiro dos impostos das pessoas, por exemplo. Veja, eu empreguei para tal coisa. Esse dinheiro, veja como eu sou maravilhoso. É nada, né? É que ele está fazendo isso com algum objetivo de receber os frutos de volta. E Jesus deixa isso claro, né? Você já recebeu isso em vida, quer dizer, meu filho, aquilo ali, os lucros você já colheu lá, né? Não foi para a tua alma, foi para teus vícios, né? Que você fez isso, né? Para a tua própria agradecimento, assim, perante as pessoas, né? O orgulho mesmo, né? Então, não tem valor. Eu acho que realmente a gente até choca, porque, veja, pelo menos ele fez o bem. Mas, sim, aquelas pessoas receberam, talvez para elas tenha sido uma coisa boa, né? Mas para ele não adiantou nada, porque a intenção dele já foi essa.
né? Uhum. De se engrandecer com aquilo. Eu tenho um pensamento um pouquinho diverso nessa questão, porque ele tinha condição de dinheiro, né? Ele tinha aquela condição de dinheiro. Então, acontece muito disso, né? Nós vemos aí no pessoal de futebol, por exemplo, né? Vamos pegar o pessoal de futebol, que ganha muito dinheiro, que é inconcebível, né? Você imaginar uma pessoa ganhando 1 milhão, 2 milhões por mês, né? Não tem como conceber isso, né? E a pessoa é muito dinheiro e vai lá e, lógico, compra seus iates, seus aviões e tudo mais, mas também monta aquelas instituições, né, de ajuda, como o próprio Ayrton Senna tinha, né, que até hoje ainda existe lá a questão do Ayrton Senna. Ele poderia não ter feito nem isso. Então, eu acho... Sim, mas veja, Né? nesse caso que você está citando, não eram pessoas voltadas ao mal. Eram pessoas, digamos, neutras, né? Para bom entendimento, assim. Elas não eram voltadas a fazer o mal, elas simplesmente eram pessoas que ganharam muito dinheiro de repente, então elas não tinham essa, eu vou me dedicar a tal, ao fazer o bem. Não, elas não tinham isso assim. Eram pessoas, até a gente pode dizer, comuns, né? Então, um jogador de futebol que de repente começa a ganhar muito dinheiro, mas ele não é mal. Ele não é nem bom nem mal, né? São pessoas na média, assim. Então, aí, eu acredito que já é um primeiro passo, né? Que ele fez, porque ele poderia, claro, pegar aquele dinheiro e pagar, mas de qualquer forma, mesmo ele teria que pagar imposto, né? Então, o imposto também, teoricamente, se for bem usado, também ia fazer o bem, né? Mas é uma coisa assim, digamos, não tem um valor do que se você tira alguma coisa que te faz falta para dar para o outro, né? É outro nível, né? Mas já eu acredito que já é alguma coisa de bem, porque pelo menos ela podia dizer, eu não vou ajudar as pessoas, não, vou pegar esse dinheiro e vou fazer outra coisa. Aí seria fazer o mal, dá para o mal. Né? Mas, claro que não tem o mesmo valor, já é um passo, mas não tem o mesmo valor. Agora, se a pessoa vive fazendo mal e é orgulhoso, pisa nos outros, arrogante e tal, e faz uma doação para se engrandecer, isso aí daí não tem o mínimo valor, né? Porque ela não mudou em nada dentro dela, né? Sim. Eu me lembro que tem uma passagem, né, de André Luiz que ele era médico, né? E aí uma acho que das pessoas que ele atendeu lá foi a secretária, né, que arrumou a questão dele atender uma senhorinha que não tinha condição. Ele não atendeu de muito bom grado, né? Mas atendeu. E aí, posteriormente, enquanto ele estava lá no plano espiritual, que as preces são muito úteis, né, para quem está no plano espiritual, ele perguntou quem lembrava dele, né? E o pessoal falou, não, de todo mundo que você atendeu, tem uma senhorinha que atende, né? E expectativa ali para ele, né? Foi aquela senhorinha que ele atendeu. Então, foi uma coisa que ele fez, assim, totalmente menosprezando até, né? Mas que foi um fruto bom para aquela mulher, para ela, né? Foi útil, e o quanto que isso devolveu para ele, né? De mérito, por mesmo ele tendo feito. Lógico, daí pegando pela concepção da Sônia, sim, né? Porque André Luiz, apesar de ter seus vícios lá enquanto reencarnado, ele não era uma pessoa má, né? Então, aí sim, agora uma pessoa que é totalmente má, né? E faz aquilo ali só né, por se vangloriar, com certeza ali a utilidade disso é muito pouca. Mas também acho que vale também a gente pensar, né, que esse espírito diz assim, ele fala ali, né, é por isso que não me foi levado em conta. Talvez na concepção dele não tenha sido levado em conta, né? Sim, Mas só porque o peso, né, o peso das coisas que ele fazia de mal, né, eram tão grandes, né, que aquele pequeno bem ali era quase como se fosse nada, né, na Uhum, verdade? Seria é, um grãozinho de areia perto da maldade que ele sim. fazia por intenção, né? Uhum. Mas o que eu digo é assim, talvez ele tenha a concepção de que não está sendo levado em conta aquela boa ação que ele fez, Eu entendi o que mas você quis está dizer. sendo levado porque está tendo a oportunidade, né, ele está tendo um diálogo com uma família esclarecida, né, com uma médica esclarecida, com um desembargador esclarecido, e talvez se ele não tivesse feito nem isso, essa oportunidade poderia tardar a acontecer mais, né? Tem, claro, com certeza. É que tudo é relativo, né? Tudo é Então, relativo. pela enormidade do mal que ele fez, aquele pequeno bem ali era quase nada, né? Mas você tem razão, porque Deus é misericordioso, né? Então,
Ele é justo, mas é misericordioso. Então, ele aproveita qualquer pequeno bem para que aquilo sirva de oportunidade mesmo para o espírito, né? Nesse sentido, eu acredito que é isso mesmo. Muito bem. Então, mais um estudo aí da nossa querida Revista Espírita. Fica daí já para o próximo estudo o tema de dissertações espíritas, que também é um tema bem interessante da Revista Espírita. Sônia, gostaria de fazer a nossa oração inicial para encerrarmos? Oração final, né? Isso. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que temos também de estudar, aprender, trocar ideias nesse estudo, através das obras de Allan Kardec, esse espírito superior que veio em missão, e assim possamos, aos poucos, ir assimilando essas lições, colocando em prática em nós mesmos, e dando pequenos passos, no sentido de nos melhorarmos, e cada dia mais irmos ampliando essas condições de fazer o bem, para podermos acelerar o nosso progresso, sabendo que o que fizermos para nós mesmos também vai auxiliar na média das vibrações do nosso planeta. Então, portanto, acelerar um pouquinho que seja esse período de transição planetária, tão doloroso tem sido para todos nós que vivemos ainda nesse mundo de provas e expiações. Então, Senhor, nos envolve na tua paz, fortalece em nós esse propósito de melhora interior e na busca de tarefas, de conhecimento, e que possamos então ter uma semana de paz, equilíbrio e muita vontade de fazer o bem. Um final de semana bom para todos nós, uma semana muito produtiva. Agradecemos a todos que participaram hoje e principalmente a Deus, nosso Pai. Que assim seja.